Olá, queridos irmãos, seja muito bem-vindo ao canal Papo Teológico e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o salário do pecado e o dom gratuito de Deus. Muito bem, meus irmãos, nós estamos numa série de alguns vídeos falando sobre justificação, santificação, ou a estar livre da escravidão do pecado e servir a Deus. No vídeo passado nós falamos isso e eu dei um destaque a falar. Quando nós éramos servos do pecado, nós usávamos toda a nossa energia, a nossa força, tudo que tínhamos para servir ao pecado. Agora, servos de Cristo, devemos usar tudo, ainda muito mais, tudo que somos, tudo que temos, para a glória de Deus. Não convém, não condiz com a conduta cristã, eu me tornar um cristão, dizer que me converti e ficar apenas parado na minha, não fazer nada, o evangelho não trazer mudança na minha vida. Isso não é santificação, isso não tem lógica alguma bíblica. Deus nos chama para santificação. E agora eu quero falar com vocês nesse vídeo, querido irmão, querida irmã, sobre o salário do pecado e o dom gratuito de Deus. Ainda em Romanos, no capítulo 6, no verso 23, que vai dizer assim: 22, 23. Agora, pois, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, atente bem a isso. Nós estamos nesses últimos vídeos falando sobre as consequências do pecado, justificação pela fé, santificação, vida com Deus, e chegamos a uma conclusão aqui. O pecado tem um salário. Assim como John Stott, ele vai dizer que o pecado ele tem um salário. O pecado, aquele que se torna servo do pecado, aquele que o pecado é o seu senhor, ele tem um salário. E é alto. E ele colhe, que é a morte. Além da morte física, a morte eterna. A separação de Deus. A condenação eterna. Mas Deus tem um dom para nós. Um dom gratuito. E como John Stott diz, algo que nós não merecemos. Algo que é gratuito, algo que é carisma, gracioso que Deus nos dá, que é a vida eterna. Por quem? Por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tudo pela justificação pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sem Cristo não há justificação, não há santificação, não há salvação. Eu quero dizer, queridos, novamente, a quem você tem se apresentado como Senhor? E que se talvez você tenha andado pelos caminhos obscuros da vida do pecado, é tempo de você apresentar-se a Cristo como Senhor. Clamar a Deus. Talvez tenha algum pecado que você não consegue vencer, a orar. E uma maneira de nós apresentarmos a Deus, lembra que eu falei, tudo que somos, tudo que temos é apresentar ao Senhor, nosso corpo para o trabalho ao Senhor. Uma das maneiras é orando, lendo a palavra, meditando. Você pode orar e falar: Senhor, estou com dificuldade em tal área. Senhor, eu não consigo vencer isso. Senhor, me liberte disso. É não conformidade com o pecado. Porque, queridos, no fim de uma vida pecaminosa, existe uma consequência grave. A quem nós nos apresentamos como servos? Não somos livres para fazer o que a gente quer da vida. Ou a gente serve o pecado, escravidão, aprisionamento, que traz prazeres carnais, que traz alegrias falsas, momentâneas, mas uma eterna tristeza. Ou apresentamos a justiça, a obediência a Deus e a sua palavra, Cristo, para a santificação e por fim a vida eterna. Quero te dizer, querido irmão, querida irmã, conforme o apóstolo Paulo vai dizer aqui, o salário do pecado ele é alto. O salário que introduziu através do pecado de Adão foi a morte ao mundo, a qual todos nós não escaparemos se Cristo não voltar, enquanto Cristo não voltar. Mas também tem a morte eterna. Todos aqueles que não estão em Cristo, todos aqueles que têm o pecado como seu Senhor, todos eles se apresentam ao pecado como Senhor, receberão a morte eterna. O fim de uma vida aventureira, o fim de uma vida só nos prazeres da carne, o fim de uma vida sem Cristo é a condenação eterna. Hernandes Dias Lopes, ele diz que aqueles que passaram uma vida inteira sem pensar no céu, lembrarão-se dele no primeiro segundo no inferno. Isso é uma verdade. O Senhor, a quem você se apresenta, se for o pecado, ele tem um salário correto, justo ali, que é a morte, a separação total de Deus. Mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, você que crê em Cristo, e nós nos apropriamos disso de que maneira? Pela fé.
Não por obras, não por nada que nós podemos fazer, mas crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Deus ressuscitou dos mortos, que Ele morreu por nossos pecados, pela sua santa igreja, e que Ele voltará buscar-nos na sua glorificação final, nos transformando em um novo corpo glorificado, santo, perfeito, eterno. Crendo em Jesus Cristo pela fé, nós temos um dom gratuito de Deus. Queridos, apresente-se a Cristo como Senhor. Sirva a obediência, sirva a santificação, para a glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte, mas Deus tem um dom gratuito para nós. Um Senhor escraviza com a morte eterna. O outro Senhor, que é Cristo, nos dá um dom gratuito, algo que nós não merecemos. Deus tem para você que crê em Cristo Jesus a vida eterna. A vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. É dom gratuito, não vem de nós, é dom de Deus. Não por obras, não por nada que nós podemos nos gloriar, mas somente pela graça em Cristo Jesus. Querido irmão, querida irmã, portanto, pense bem a sua vida, pense bem como você tem servido a Deus, como você tem se apresentado a Deus. Você tem se apresentado ao pecado? Ou você tem se apresentado à justiça, à obediência para a vida eterna? Que Deus te abençoe, te guarde e que você receba esse dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Fuja do pecado, você já está livre dele por Cristo Jesus. Apresente-se a Cristo, apresente seus membros, a sua vida, tudo que você tem a Cristo, para servir a justiça. Porque Cristo nosso Senhor, por meio de Cristo, o nosso Deus, Pai eterno, nos deu um dom gratuito, a vida eterna. O pecado dá a justa condenação. Deus nos dá a graça, o favor imerecido, a salvação. Deleite-se na graça de Deus, que o Senhor Jesus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.